todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast oratório. Antes de começar, convido você a compartilhar esse vídeo, a maior número de pessoas possível, se inscrever aqui no canal também e ativar as notificações. Como vocês sabem, estamos em nova temporada, novos temas, novo estúdio, mas meu companheiro de podcast é o mesmo aqui. Bom, João? E aí, Matheus, como é que estão as coisas? Tudo certo, bem? Graças a Deus. Ainda mais um tema muito bacana hoje, né? Hoje é um tema que eu acho que vai transformar corações e vidas. Eu falei de novos convidados, mas o padre que tá aqui não é novo, mora no nosso coração. Mas com assunto novo. Com assunto novo, estamos aqui com o padre Estevão. É uma alegria ter o senhor aqui. Alegria toda minha. Meninos, é uma alegria partilhar com vocês mais um podcast, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre São Bento, né? Claro, vamos. Vamos falar um pouquinho sobre São Bento, né? E falar sobre São Bento, tem uma pessoa que não gosta muito que a gente fala. Não, né? O demônio não fica muito confortável quando a gente fala de São Bento. Já teve umas lutas aqui para fazer a gravação. Sim, mas não dá nada. Nos bastidores a gente conta o que aconteceu. A gente não vai dar ibope para ele, vamos dar ibope para São Bento. Com certeza. Então, padre, por onde a gente começa falando de São Bento? Tanta coisa. Assim. O pouco que a gente conversou com o senhor antes, a gente aprendeu muita coisa que a gente não sabia. Quase nada. Sei quase nada. Eu vou falar que eu não sei nada, depois que eu já aprendi do senhor. Então, onde a gente começa sobre São Bento, então, padre? vamos pontuar, começando de que material a gente pode buscar para aprender sobre São Bento. Muito bom. Só existem dois materiais que nós temos que estudar para conhecer a vida de São Bento. Existem muitos livros escritos depois disso com pessoas comentando esses materiais. Mas nós só temos como fonte da vida de São Bento a regra escrita por ele mesmo, na metade do século VI, e o livro Os Diálogos, esse é o título do livro, de São Gregório Magno. Okay? Legal. Então são as duas únicas fontes para saber de São Bento. Não tem mais nada escrito de São Bento. Não tem mais nada escrito. Existe muita literatura escrita por monges, comentaristas da regra, comentaristas dos textos de São Gregório, né? Mas essas são as duas únicas fontes. Então, se a gente sabe sobre São Bento, a gente deve muito a São Gregório, então. Muito a São Gregório, um fiel discípulo de Bento. Coisa primeiro que eu não monge sabia, papa, não sei se né? o João sabia disso. Primeiro monge papa, discípulo de São Bento. Outra coisa né? que eu não sabia. Vou fazer uma listinha do que eu não sei, que vai dar um livro. Então, São Gregório Magno. São Gregório Magno é do ano 590. Papel e vai 590 a 604, por aí, é o período para situar São Gregório Magno. Ele vai escrever o livro Os Diálogos, que são 4 livros, na verdade. O livro segundo é que vai tratar da figura de Bento. Então, no livro primeiro, ele vai tratar de 12 personagens. No livro terceiro, 38 personagens. No livro quarto, 62 personagens. E o livro segundo, ele vai falar só sobre São Bento. Né? Só sobre São Bento. E quando ele vai escrever o livro Os Diálogos, ele tem como fonte a Sagrada Escritura, inspiradora. Então, tudo que ele vai escrever ali, ele vai tirar de personagens bíblicos para dar uma fundamentação que ele quer dar para os seus textos, que tem um sentido não científico, especulativo, enfim. São Gregório, ele quer com esse texto edificar os seus ouvintes. Maravilha. Ou seja, ele escreve... Não é algo histórico, então. Não é histórico. Por isso que ele não se preocupa tanto com datas. Né? Ele vai escrever para... Crescimento espiritual dentro de um contexto das invasões bárbaras, dentro de um contexto de decadência do Império Romano, dentro de um contexto de decadência moral do Império Romano. Então ele escreve esses textos para que aqueles que vão tomar contato com esses textos desejem a santidade, busquem uma vida mais elevada, busquem a Deus. Certo. E quando ele escreve a vida de Bento, ele tem um objetivo muito claro. Ele quer dar a conhecer ao Ocidente o monaquismo que o Oriente já conhece muito bem através de São Basílio. Né? Então ele escreve a vida de Bento para descrever a vida de uma pessoa, mas ele quer descrever um estilo de vida que é a vida monástica para o Ocidente. Ele quer fazer um modelo realmente. Ele quer fazer um modelo. Ele descreve na pessoa de Bento como é o monaquismo, para que o Ocidente possa tomar conhecimento. Mas São Gregório falava de tantos personagens, o povo não achou que podia São Bento ser um personagem? Assim? Sim, pode ter essa especulação, mas como ele usa... Primeiro, que dois dados interessantes aqui. Uhum. Por que ele distribuiu esses personagens, né, 12, 38, 62, e reservou um capítulo só para um?
é uma curiosidade. Sim. Né? Será que esse cara não existiu realmente? Né? Então, e outra coisa, ele usa nos textos falando de Bento o encontro, por exemplo, que Bento teve com o rei Tótila, então, que é um personagem histórico. Então, tem algumas partes do texto em que ele dá a entender que São Bento ele estava naquele local, ele teve contato com o rei Tótila, né, que era o temido rei bárbaro. Né? Uhum. Então, ele dá esse toque de autenticidade da vida de São Bento, colocando alguns pontos históricos para que a gente se situe. Né? Mas o objetivo é sempre edificar. O objetivo é sempre edificar. Né? É muito importante que ele quer transmitir, através da vida de Bento, o monaquismo, a pureza do monaquismo cristão para o Ocidente. Então, isso tem que ficar claro. Então, quando a gente vai estudar o texto, nós temos que entender, puxa, eu vou conhecer o monaquismo. Quando eu vou tomar contato com a vida de Bento, eu vou conhecer não somente uma vida de uma pessoa, mas eu vou conhecer todo um estilo de vida que é a vida monástica. Né? É esse o objetivo de São Gregório Magno. Né? Então, ele descreve a vida de Bento com uma frase: houve um homem de vida venerável. Esta frase, iniciando o livro 2º dos Diálogos, que fala sobre São Bento, ela aparece em 3 personagens bíblicos. Então, ele quer desenhar São Bento através dessa expressão bíblica. Ou seja, essa expressão, houve um homem de vida venerável, aparece através de Jó, no livro de Jó. Né? Jó, que é o homem da cruz, do abandono e do sofrimento. E com isso ele está dizendo, São Bento viveu isso, e isso é uma das características do monaquismo. Os monges são homens da cruz, do sofrimento, do abandono. Né? Esta expressão, houve um homem de vida venerável, aparece também em Samuel. Samuel é o homem da escuta da voz de Deus e do discipulado, porque para interpretar aquilo que Deus disse a ele, ele conta com o apoio do sacerdote Eli. Né? Uhum. Então, São Gregório está dizendo, São Bento era um homem da escuta e do discipulado. Ele não queria fazer nada muito dele. Uhum. Ele queria viver uma tradição que ele também recebeu do monge romano, quando o romano deu a ele o hábito monástico. Né? Receber um hábito, receber uma roupa, no tempo de São Bento significa receber um ensinamento, uma tradição. Né? E a vida monástica ela é isso. A vida monástica ela não tem geração espontânea. Eu recebi do meu mestre o monaquismo e eu passo para os meus filhos lá no mosteiro aquilo que recebi. Sim. Né? Sem ter a pretensão de ser muito original. Né? Nós queremos realmente passar as riquezas que recebemos. Copiar realmente. Copiar mesmo. Por que a gente vai inventar uma coisa que não presta se tem algo muito bom? Então vocês seguem a regra de São Bento desde o século V, VI? Nós seguimos a regra de São Bento até hoje. São 73 capítulos escritos por ele, que tem um sentido prático, mas também espiritual. Ou seja, através desses capítulos que norteiam a nossa vida até hoje, né, nós vamos crescendo numa vida em Deus, crescendo em santidade. Ora et labora? Esta é uma tradição, essa expressão ora et labora é uma tradição dada a nós. Né? Oração e trabalho, né? Oração e trabalho, a vida do monge. Mas não só isso. Né? Não só isso. Aqui fala, por exemplo, coisas muito simples, como tem que ser as relações entre irmãos e superior, entre mais velhos com mais moços. Né? Diz que os mais novos têm que honrar e respeitar os mais velhos, e os mais velhos devem amar os mais novos. Perguntar. Então, é um livro que ele vai te conduzindo para a caridade perfeita. A vida monástica tem muita obediência, né? É muita obediência. Muita obediência. Obediência a Deus, a sua palavra, mas obediência a um superior. O monge é um homem que vive sobre uma regra e uma abade, sobre um estilo de vida discernido por um superior, por um pai espiritual. E muita gente acha que a obediência faz a gente ficar preso. Não, mas a obediência... não é, né? É o contrário, né? Não, obedecer te liberta. Fazer o que você quer te aprisiona. Então, a obediência não é fazer ser escravo de alguém, mas é fazer o que eu devo. Né?
Viver do querer, fazer só o que eu quero, me aprisiona. Eu fico escravo das minhas próprias paixões. Cumprir com o meu dever me dá um senso de responsabilidade, de liberdade, de equilíbrio muito grande. Inclusive, em muitos momentos da vida, nós não vamos fazer o que nós queremos. Tem que fazer o que é preciso. Exatamente. O que é Por que tem um índice tão grande de jovens que se suicidam hoje? Porque eles não sabem lidar com a palavra não. Né? Então, nem com o sofrimento, né? Nem com o sofrimento. Entra a questão, né, da libertinagem. Assim. Ele vive tanta liberdade que acaba perdendo o próprio sentido e vira escravo. Exatamente. Então, a vida monástica é uma via de libertação. É um caminho, inclusive, a vida monástica beneditina ela é conhecida como um caminho de conversão. Né? Então, para ser monge, não precisa ser santinho, né, como São Bento, desde pequenininho. Né? Para ser monge, precisa querer voltar para Deus, querer se converter. Né? Porque, no fundo, todos nós, assim, né, enquanto católicos, a gente tem que querer isso. Né? O chamado é esse. Volte-se a Deus. Agora eu preciso entender o seguinte, todos nós temos uma vocação para a santidade. Isso é fato, pelo nosso batismo. Né? Só que nós precisamos encontrar o nosso caminho de santidade. Qual é a vocação? O nosso caminho de santidade. Né? Então, a vida monástica é um caminho de santidade. O matrimônio é outro caminho de santidade. Né? Cada um tem o seu caminho. Né? Qual que é o teu caminho? Você que está acompanhando aí o podcast, né? Qual que é o caminho que você quer trilhar? O que Deus coloca no teu coração aí? Mas uma coisa que eu acho que é importante também, que às vezes as pessoas pensam e falam assim, mas o padre, ele é monge, é tão distante de mim, não vou aprender nada com isso. Mas pelo contrário, o sentido da gente, mesmo vivendo, né? A sua vocação é completamente diferente da minha, mas eu posso aprender com você, com parte de questões... Nós tivemos, sábado passado, teve um irmão que fez votos perpétuos lá no mosteiro. E tem um sacerdote que é nosso vocacionado que foi acompanhar esse rito, né, dos votos. Daí ontem eu conversei com ele, ele disse, padre, eu vi os ritos lá, eu não sei se eu sou capaz de prometer aquilo ali. Né? Será que eu serei capaz de viver aquilo que o irmão está prometendo ali? Eu disse para ele, eu também não sou capaz. Mas Deus sempre me fez desejar aquilo que ele me quis dar. Como dizia Santa Teresinha dizia muito isso e essa frase me acompanha, né? Sim. Deus não nos faz desejar aquilo que ele não nos quer dar. Se ele te fez desejar, porque ele já está te dando isso. Né? E com base nos últimos evangelhos, né, que a igreja nos convidou a meditar, né, a vocação de Mateus recentemente, né, que ele vem chamar os pecadores, né, que ele vem não são os sãos que precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. Eu, quando escuto esse evangelho, eu me consolo. Né? Porque tira o peso de ter que ser Superman, né? Super-homem. Né? E basta ser homem de Deus. O religioso é um homem de Deus. E buscar verdadeiramente Deus. Esse é um sentido que cada um de nós pode pegar para a nossa vida. E recentemente, né, a segunda leitura da missa de ontem, né, te basta a minha graça. Para de complicar. Porque eu sou isso, sou pecador, eu tenho um espinho na carne, então não sei o quê. Não, te basta a minha graça. Te basta a minha graça. Nós confiamos na graça de Deus? Porque se confiamos na graça de Deus, por que tanto medo de entregar tudo para Deus? Se é Ele que vai fazer a obra, a minha parte é só colaborar. Sim. Né? Não atrapalhar. Né? Então São Bento compreendeu muito isso. Acho que no fundo é muito apego que a gente tem, né, padre? É que no fundo a gente quer fazer do nosso jeito. A gente não quer fazer do jeito de Deus. Né? Porque se a gente quisesse fazer do jeito de Deus, até o matrimônio, né? O João é casado, né, João? Casado. E quantas vezes você não se pega querendo fazer do teu jeito? Né? Todo dia, né? Então, eu também. Eu muitas vezes me pego querendo fazer do meu jeito. Daí Deus diz, não é assim, meu querido. É do meu jeito. Né? E quando a gente faz, a gente vê que realmente era o melhor jeito. Claro, Deus não vai querer nada que seja para o mal nosso, né? A gente é que insiste em querer ser mais inteligente que Deus, querer ser Deus de nós, né? Porque então, é o pecado original, né? No fundo é isso. Sereis como deuses. Então a obediência, ela te coloca num trilho que limita essa questão de querer fazer do teu jeito. Muito bem. Então por isso ela te conduz a uma vida mais livre. Sim. Mais livre, né? Então, voltando à história de São Bento, que eu acho que é interessante, né? Tá interessante? Tá demais da conta, só quero escutar aqui. Tá bom aí, Paulo? Tá bom, Paulo? Paulo tá chorando aqui já. Muito bom. Chora não, Paulo. Então, quando São Gregório ele vai escrever a vida de São Bento, ele vai nos dizer, olha, esta vida é um exemplo de monaquismo. Então, o monaquismo cristão é isso. É viver à sombra da cruz,
é viver na escuta e na obediência, Que é Samuel. disse Samuel, e é viver como São João Batista. É um grito no deserto. O monaquismo ele é um grito silencioso. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 920 que é uma pregação, 921, perdão, é uma pregação silenciosa. Quando o Catecismo vai falar sobre a vida eremítica, né? Então a vida de um monge, ela é uma pregação silenciosa. Você, ao se aproximar do mosteiro, saber que tem um mosteiro ali, o primeiro movimento que vem é um movimento de graça, ou seja, que paz tem esse lugar, que é um lugar que é a casa de Deus, né? A casa de Deus nos dá paz, né? E um segundo movimento é um questionamento. O que faz com que esses monges deixem tudo para viver aqui? Só pode ser Deus. Então a vida monástica é uma seta que aponta para Deus, uma seta que aponta para o céu. Então, de uma certa forma, essa é uma característica de João Batista importante para o monaquismo. Não só essa figura penitente do deserto, sim, do jejum, da oração, né? Mas essa seta que aponta para o essencial, que aponta para Deus, né? Então, São Gregório começa assim para falar de Bento. Houve um homem de vida venerável. Então tem toda essa fundamentação bíblica para dizer quem é Bento e tem toda essa fundamentação bíblica para dizer o que é o monaquismo, né? Para o Ocidente. Bom, São Bento, falando de Bento, né, ele com 13 anos aproximadamente vai estudar em Roma e vai acompanhado de uma ama, de uma empregada da família. Então isso denota que São Bento vem de uma família abastada. Ok? Ao chegar em Roma, ele encontra o quê? A decadência, né, moral. E, diz o texto de São Gregório, ele vira as costas para Roma e vai para o deserto. Né? O deserto, no sentido bíblico, ele é sempre esse lugar do encontro, da escuta. Deus que leva ao deserto para falar ao coração. Essa expressão é muito cara para o monaquismo. Né? Uhum. Para que vamos fazer no deserto? Ouvir a Deus. Escutar a Deus. Né? Sair até o próprio Cristo, né, como modelo. Quando ele vai, né? Exatamente. Tantos momentos ele se retira. Ele é conduzido ao deserto, pelo Espírito, ele é conduzido. É legal isso. Então o deserto ele é o lugar da escuta, mas também é o lugar do combate, né? Do combate espiritual, né? Porque outras vozes vêm tentando abafar a voz de Deus, né? Fazer barulho, né? Fazer barulho, né? Então, e este virar as costas tem um sentido muito profundo. Num primeiro movimento, a gente vai dizer, São Bento se escandalizou com o pecado alheio, né? Não. Ele, consciente do próprio coração, ele se retira daquele ambiente. E aí vem a cara expressão para o monaquismo chamada fuga mundi, fuga do mundo. Então ele foge do mundo, não foge do pecado, foge de situações de risco, foge porque reconhece a própria fraqueza. Isso é uma característica bonita do monaquismo. Os monges não são homens fortes são vocês. Tô longe. Homens fortes são vocês que estão no mundo e são santos. Eu não consigo ser santo no mundo. Eu preciso estar num mosteiro para ser santo. Padre, é isso mesmo, a gente tem que... João, tem que santo acolher. É você, nego. Tem que você acolher, que é santo. Tem que acolher. Estamos tentando, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Não, vocês que são fortes, eu preciso chamado, fugir, porque senão eu não consigo. Eu gosto daquela frase que fala assim, um santo é um pecador que não se cansa de levantar. Eu gosto. Para mim, levanta. Não, o santo não é a pessoa que nunca cai, mas é uma pessoa que levanta sempre, né? Tem uma frase de um diretor espiritual meu, que acho que o padre você vai conhecer. Fala assim, o homem que conhece seu próprio coração não se escandaliza com o pecado de ninguém. Isso é verdade. Ensinado do Padre Estevão. Isso é verdade. Isso é uma frase de um monge qualquer. Né? Grande santo. Meu diretor aí. Não, mas é verdade. Na medida em que você conhece o teu coração, você não se escandaliza com nada mais. Nada, porque todas as coisas saem do coração do homem, né? Então, o fulano pecou, o pecado do outro é fichinha para mim. Né? Se eu tenho a noção da minha própria miséria, né? Talvez se eu tivesse a mesma ocasião do outro, eu pecaria pior que ele. Né? Ou a história dele, ou o contexto dele. E a gente acaba julgando todo mundo como se já fosse o mais santo de todos. Acho que é de... Não sei se é São Francisco. São Bento vai dizer na sua regra assim, que não queira parecer santo, mas que seja de fato para receber o louvor que merece. Né? Então São Bento
A regra de São Bento, ela clama por autenticidade. A vida monástica, ela não admite hipocrisia. Fachada. Não. O cara que quer viver de aparência não fica muito tempo em mosteiro. Porque Que vem para fora, vem para fora tudo. Não, e também é uma vida escondida, né? É uma De vida. certa maneira, é uma vida escondida. Tem um padre que entrou no mosteiro em Curitiba, né? Um famoso padre, né? Sem citar nomes. Um famoso padre, um grande escritor sobre vida espiritual, que ele é monge trapista, né? Desculpa. Tranquilo. Ele, antes de entrar no mosteiro, ele foi padre jesuíta. Então, quando ele entrou no mosteiro, depois de 4 meses que ele estava no mosteiro, ele chegou para o mestre dele e disse: estou escandalizado. O mestre disse: mas por que, meu filho? Não, porque eu descobri que eu sou capaz de matar alguém. Daí o mestre olhou para ele e disse: agora quem está escandalizado sou eu. É eu que você quer matar? Não, agora quem está escandalizado sou eu. Daí ele disse: por quê? Porque eu descobri que eu sou capaz de matar alguém? Ele disse: não, porque você demorou 4 meses para descobrir isso. Nossa. Forte, né? Forte. Você viu? Quem conhece o próprio coração não se escandaliza com o pecado de ninguém. É isso que eu estou falando. Então, no monaquismo, Patentear essa frase, padre. quando você conhece a tua própria fraqueza, a tua própria condição, você tem compaixão do outro. É isso que eu ia comentar. Acho que é São Francisco, que ele vê uma fila de condenados, aí ele chora e fala: este seria eu se não fosse a graça de Deus. Que no fundo é isso. Porque que ele pensando assim, talvez se eu estivesse na mesma condição que o senhor falou, talvez fosse eu. E é isso aí. A gente tem que rezar pela conversão dele agora. Mas... Senão a gente torna os fariseus, né? Ficar julgando todo mundo. E Cristo veio para os doentes, né? A oração do fariseu, né? Senhor, qual a diferença? Que eu não sou como esse pecador que está ali atrás. Que bom que eu não sou. No fundo não é isso, né? Eu acredito muito nisso, né? Que ser cristão te liberta muito, né? Hoje em dia os cristãos eles têm muito medo de ambientes, né? Não posso ir em tal lugar, não posso ter contato com tal pessoa, não posso, né? Tem muitos cristãos que se privam da vida social achando que vai ser santo vivendo dessa forma. E julga quem vai. Eu tenho Não, mas daí o que acontece? Né? Fechado no meu banheiro é mais fácil me iludir que sou santo. Agora quero ver no dia a dia se você consegue ser santo. No churrasco na sexta-feira. Né? O chamado daquele momento, É a vocação de cada um, gente. A vocação de cada um é. É isso. Você consegue ser normal? Porque o santo é um homem normal, gente. Anormal é ser pecador. Pecador é muito estranho. Gente, pecador é muito estranha, né? Tem cada tipo, né? Tem uns malucos aí. Você basta ver na internet, né? Uma galera aí, né? Se denominando isso, aquilo, aquele outro, né? Umas coisas fora da realidade, né? Quanto mais eu vejo a questão do pecado, mais eu percebo que ela nos rouba a nossa humanidade. Né? Não, com certeza. Isso né? sempre somos. Nos rouba a nossa humanidade. Então, quanto mais santa a pessoa, mais normal ela é. O que desordena o mundo é o pecado, né, padre? É claro. E que traz as desgraças do mundo é o pecado. E isso tudo sai do coração humano. Então a gente não pode esquecer disso. Nós temos essa caixinha preta dentro de nós. Então né? São Bento ele quis fugir da ocasião. A fuga mundi, Porque... a fuga mundi não é um afastar-se do mundo no sentido hipócrita. Vocês são pecadores, eu sou santo, eu venho para cá. Não, eu sou tão pecador quanto você e eu sou bem mais fraco que você. É por muito isso legal. Eu vou pro deserto. Porque se colocar em ocasião de pecado, já é pecado, né, padre? É claro. E ter a pretensão de ser melhor que os outros já é pecado. Né? E o demônio já ganhou aí. Então, a fuga mundi se fundamenta numa atitude humilde. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei que barro sou feito, e eu não vou ficar nesse ambiente, porque senão eu vou ofender a Deus. Então, o virar as costas para Roma é um virar as costas ao pecado, não a um povo, não a um contexto histórico, não a um problema social, mas é virar as costas ao pecado. E ir ao deserto é ir ao encontro do Senhor, buscar a voz de Deus, para iluminar as trevas do próprio coração. Então, essa voz que conduz a vida de Bento. Né? Mas no primeiro momento, ele com a sua ama, ele se retira de Roma e vai para uma cidade chamada Enfide. E aí em Enfide, eles são recebidos numa casa de particulares e pegam um vaso de barro emprestado e essa ama ela quebra um vaso. E é muito importante isso. As histórias escritas no livro Os Diálogos, elas têm um fundo espiritual, teológico, doutrinal e prático, né? Dentro daquilo que São Gregório quer dizer para o homem do Ocidente. Né? Então,
Quando quebra esse vaso, essa ama ela fica desesperada, porque seguramente era um objeto de muito valor. E São Bento faz uma oração e esse vaso ele se reconstitui. Ele fica perfeito, como se não tivesse nenhuma rachadura, nada. louco. Então, daí, claro, a ama é mulher e mulher dá a notícia, né? Ela faz a coisa correr, né? As mulheres que me perdoem, né? Não vou responder. Com todo carinho as nossas mulheres, né? As mulheres da nossa vida, né? Então, a grande questão Pau deu é risada ali, ó. a grande questão é essa. Com isso, milagre no tempo de São Bento significava santidade. Então, todo santo ele era venerado pelos milagres que fazia. Sim. Então, o povo começou a estar em volta de São Bento. Com 13 Com anos. fama de santidade. Com a fama de santidade dele. Ele disse, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou fugir desse lugar. Ele fugiu da ama e de todo mundo. Aí ele foi para a gruta de Subiaco. Aí ele recebeu o hábito monástico do monge romano e ficou 3 Mas anos era um pouquinho mais velho já, escondido numa gruta. Não tem uma data precisa. Não tinha mais 13 anos. Isso foi passando o tempo, Talvez né? ele mas também não era tão... Não era tão distante disso, né? Agora, a grande questão é essa, né? São Bento, com essa história do vaso, com essa fuga desse louvor que o povo começou a dar a ele como se ele fosse um santo, ele vence a primeira grande tentação da sua vida, que é a da vanglória. Então, olha, a fuga mundi, a fuga para o deserto, ela tem como fundamento a glória de Deus e não a glória do homem. Né? A vanglória. Eu sou santo. Não sou santo coisa nenhuma. Está tudo errado. O nome já diz, né? Glória vã, né? É porque ele rezou a Deus e reconstituiu. Então a consciência dele foi Deus quem fez o milagre, não foi ele coisa nenhuma. Eu vou para o deserto levar vida de oração e penitência. Né? Então, essa primeira grande vitória de São Bento, a vitória contra a vanglória. Então, o que é a vida monástica? É uma vida que visa dar glória a Deus. E não a vanglória. Entendeu? E não ao homem. Legal. O centro não é o homem, o centro é Deus. A primazia de Deus. Isso faz parte do monaquismo e isso faz parte da vida de Bento. Então, essa primeira grande vitória dele, né? E ele vai para o deserto motivado não por questões de vaidade, né? Eu vou ficar santinho lá rezando no deserto. Ele vai no deserto para dar glória a Deus. Legal. Então, e aí ele vai traçando, ó. São Gregório está traçando a vida de São Bento e ele está traçando a vida monástica como ela deve ser. Ok? Entendido isso? Entendido, muito bem. Beleza. Uma vez que ele está no deserto, de Subiaco, 3 anos sozinho numa gruta, e ele recebia comida do monge romano, né? Iam levar pão, iam levar comida. Diz a história que baixava por uma cordinha, outros dizem que não era necessário isso, tinha acesso, porque como ele desceu nessa cova, enfim, tem várias interpretações, mas o mais importante é o sentido do texto. Sim. O que São Gregório quer nos dizer com essa história? Né? Que São Bento buscava a glória de Deus, por isso que ele escapa dos louvores humanos para viver na solidão. Então a solidão é um lugar onde a gente dá glória a Deus. Olha que bonito. Interessante. Por que a gente tem dificuldade de fazer silêncio, né? Por que a gente precisa de tanto barulho na nossa volta, né? Será que a gente não suporta essa questão de o santo ócio, né? Exatamente. Que tem um ócio mau e um ócio bom, né? Não, e hoje em dia isso é difícil, porque a gente tem tanta coisa. Sempre tem tanto barulho. Não, mas é celular. É carro, é trânsito. Não, mas até assim, quando você está em casa. Fone de ouvido. Aí você vai falar assim, deixa eu ouvir uma aula aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Interessante. Então, é isso. É isso. E o que acontece? Neste lugar solitário, São Bento sofre uma grande tentação carnal. É só. São Gregório continua narrando a vida de Bento. E ele descreve essa tentação carnal. E é uma tentação que foi tão forte que Bento cogitou a possibilidade de voltar para a sociedade. Talvez até de casar com essa moça. São Gregório relata isso. Relata. Né? É possível que São Bento, que essa tentação, porque imagina uma tentação carnal, né? Para um jovem. Ela move com o seu psicológico, com o seu afeto, né?
com todas essas facetas da vida humana. Sim. E seguramente ele pensou, bom, meu Deus, eu estou apaixonado, né? Estou apaixonado. Uma coisa linda no ser humano é a capacidade de se apaixonar, né? Não tem nada contrário à vida em Deus do que a paixão, né? Tá tudo certo. Tudo certo. E o que acontece? São Bento, ele vence essa tentação, ele percebe que é uma tentação demoníaca e ele se joga nos espinhos. Ou seja, através da mortificação corporal, que é uma característica do monaquismo também, né? A vida monástica, ela é marcada pela oração, pelo jejum e pela penitência, ok? Para domar as paixões, para dar glória a Deus, né? É preciso fazer isso. Eu estou convicto que se hoje falta santidade, é porque falta penitência. Não, e a nossa Falta vida mortificação. nossa vida ficou ainda mais fácil, né? Porque antigamente nossos avós, com certeza quando eles eram mais novos, eles não tomavam banho quente, né? Assim, não tinha luz elétrica fácil, eles moravam na fazenda e tal. Ou não é, nossos bisavós. Não tinha iFood. Não tinha iFood. Mas assim, mas eu tô pensando na mortificação, mas assim, na mortificação, ele tinha que tomar um banho gelado. Era um banho gelado. Ele tinha que fazer, ele queria comer alguma coisa. Não, ele tinha que andar, e os nossos avós tinham a questão do jejum eucarístico, que não era de algumas horas, claro. era de um dia. Né? A partir da meia-noite já não come mais nada, né? Nem escovava os dentes, né? Para não quebrar o jejum eucarístico. Minha avó contava isso, né? Minha falecida avó que faleceu com 90 até mesmo o jejum de abstinência de carne era toda quaresma. E olha era toda quaresma. É toda quaresma. Minha avó, quando teve a idade que estava dispensado do jejum, o padre disse, mas dona Lourdes, a senhora não precisa fazer jejum. Ela disse, não, eu sei quem eu sou, eu vou continuar fazendo jejum até o dia da minha morte. A igreja me dispensa, o senhor me dispensa, mas eu não me dispenso. Eu sei quem eu sou, não quero correr riscos. Minha avó, minha velhinha. A formação, né? A formação, como é que você vai tirar isso? Formação né? dentro Claro, da dor, da penitência, da dificuldade. Tem um fundamento. Claro. Tem um fundamento. Ela é velha, mas ela não está morta, né? Ela sabe quem ela era. Sim. Então, o que acontece? São Bento, ele vence essa tentação. O que acontece? Primeiro ele vence a vanglória, depois ele vence a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E com isso ele tem o dom da paternidade espiritual. A partir do momento que Bento vence as tentações carnais, ele é convidado a ser abade de um grupo de monges. Olha só. Né? E o que São Gregório está dizendo? O caminho monástico é esse. É vencer a vanglória, é vencer as paixões carnais e a soberba da vida, para ser fecundo em Deus, ou seja, para ser pai. A fecundidade. E antes disso acontecer, então durou 3 anos essa luta, então. Aproximadamente. 3 anos. Aproximadamente. 3 anos. Né? Então, o que é interessante é isso. Não vamos nos prender tanto em questão de tempo. Por favor, vamos pegar o conteúdo. Né? Entender o sentido. Porque é esse o objetivo. A simbologia. Porque é esse o objetivo de São Gregório. Eu estou tentando ser meio Gregório aqui agora, né? O sentido dele é edificar. Está edificando? Santo já está perto. Demais. Está edificando? Demais. Então, para chegar a produzir frutos em Deus, você precisa vencer a vanglória e as paixões carnais. Sem essas vitórias, não pretenda ser santo. Não vai ser pai de muitas almas. Porque você vai governar os outros com as suas paixões, enquanto você não domina elas. É isso que eu estou falando. Imagina se todo pai, né, de filhos pensasse sobre isso. Quantos santos a gente não teria? Pô, é por isso que é importante, sabe? Os pais de Santa Teresinha, né, que são santos. Sim. Né? São Luís e Santa Zélia, né? Ele era um homem que era praticamente um monge. Ele era um homem de leitura espiritual, era um homem de oração. A mãe também, os dois queriam ser monges antes de casarem-se, né? Não puderam por N motivos, graças a Deus, né? Senão não teríamos Santa Teresinha, né? Então, todas as outras filhas, né? Entraram para o mosteiro, né? Aqui não deu certo para ser carmelita, é a outra que vai ser santa agora, né? A monja Visitandina, que é irmã de Santa Teresinha, está em processo de canonização também. Isso não sabia. Então, vai ser santa agora. Ela foi madre, ela chegou a ser madre, não foi? Acredito que sim. Acho que ela chegou a ser madre lá. Mas, a grande questão é essa. Então, São Gregório ele vai dizendo, olha, gente, Bento, o caminho de Bento é o caminho monástico, e o caminho monástico é um caminho de santificação. Então, você quer ser santo, você precisa buscar a glória de Deus, você precisa vencer através da penitência e da oração,
as tuas desordens carnais. Inclusive, até hoje, esse é um critério beneditino para que um monge seja eremita, por exemplo. Para que ele viva sozinho, dentro de uma cela, próximo ao mosteiro. Ele tem que ser provado nas fileiras fraternas por 9 anos. Enquanto a motivação não é puramente o amor, enquanto ele não domar as paixões carnais, ele não pode viver sozinho no deserto. Não tem a licença. Como é que é, padre? Não entendi. Como é que é? Repete. Então, o deserto, a busca da solidão dentro da vida monástica é fundamentada por 9 anos? 9 anos de votos perpétuos. Ou seja, Que é o mínimo para avaliar se essa pessoa, se a motivação da solidão é por amor ou por vaidade. Entendi. Por egoísmo, Caramba. tudo isso. Então, os critérios que se usa de discernimento hoje no monaquismo são os mesmos da vida de São Bento. Então, olhando para a vida de São Bento e encaixando isso nos monges de hoje, você vai percebendo caminhos que foram feitos e caminhos que não foram feitos, os resultados dos caminhos, né? Então é isso. Então, ele vence a tentação carnal, ele é convidado a ser pai de um grupo de monges. Então, um grupo de monges que existia, né? Lembra que ele recebeu o hábito de Romano, então a vida monástica já existia antes dele, né? Convidou, o senhor não quer ser nosso superior? Ele disse, olha, não sei se vocês vão aguentar, porque eu sou muito rigoroso. Não, mas a gente quer, então tá bom. Ele aceitou. Vocês pediram? Ele foi tão rigoroso nas observâncias que os monges quiseram matá-lo. Olha que queridos, né? Cuidado com os monges, hein? Colocaram veneno na taça de vinho de São Bento. E São Bento, ao abençoar a taça, essa taça se rachou. Então, por isso que nas imagens de São Bento tem um copinho de vinho, tem uma taça. Cruz, né? Tem uma taça. Porque Medalha. ele abençoa e o mal se explode, né? E o que aconteceu? São Bento entendendo o que aconteceu, o discernimento dos espíritos, né? Que é próprio de quem busca a glória de Deus e quem controla as próprias paixões, ele começa a ter discernimento espiritual. Diz o texto que São Bento silenciosamente deixa os monges e volta para a gruta. Esse silenciosamente significa o quê? Ele já não era um homem dominado pelas paixões. Porque se alguém tentasse te matar, você dizia, mas o que é isso? Né? Ele No não mínimo. xingou, exaltou, não brincou, Nada, não fez nada. ele entendeu Pacientemente. que pacientemente se retirou e voltou para o deserto. Igual Cristo no Calvário. Tranquilo, não abriu a boca. Não reclamou. Não reclamou. E com isso, aonde São Bento estava, se formaram 12 grandes mosteiros ao redor de São Bento. Vamos falar de mim. Vamos tirar de São Bento, né? Vamos falar de São Bento. Vamos falar de Se São fosse de mim, eu acho que seria... A história acabaria por aí. Não sei se está cansativo. Podemos Não, continuar? Não, perfeito, tá, que tá, tá bom, hein, bom. Paulo? Não, é porque o padre, o Matheus, ele me perguntou se eu faria isso, né? Sim. Também se eu seria. Aí eu falei, é melhor falar de São Bento, né? Porque eu acho que eu... Não, eu tenho entendi, que- eu entendi. Eu não sei se o senhor tinha Eu ouvido. entendi. Se alguém tentasse te matar, qual seria a tua reação, Então, né? a minha reação é... E os teus próprios filhos tentando te matar. Interessante, né? Aqueles que você esse está é um dando a detalhe vida, importante. né? Muito um detalhe importante. né? Muito importante. Então, o que Que te aconteceu? convidaram. Ele voltou para o deserto e ali ficou. E, em volta deles, formaram vários mosteiros. E aí começou a vida monástica beneditina, ou seja, um estilo de vida monástica inspirada na vida de São Bento. Né? E São Bento, ele começou a ser alvo da inveja de um pároco. Tinha um pároco próximo dele lá que tinha muita inveja dele, da fama de santidade dele. E nesse ínter, São Gregório vai narrando muitos milagres, né? Expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos. São Bento fez todos esses milagres. Através dele, todos esses milagres aconteceram. E esse pároco invejoso, ele começou a mandar até prostitutas para seduzir os monges. Era uma coisa assim. E daí São Bento pensou, puxa, se eu sou a causa de tanto problema, o que eu vou fazer? E até que esse padre, ele mandou um pão para Bento. No tempo de São Bento, era comum você, num sinal de gentileza, mandar um pão bento para alguém. Você abençoava o pão e dava de presente. Era um sinal de boas-vindas. Então, esse pároco invejoso, ele pensou, como que eu vou destruir Bento? Se eu não consigo com as prostitutas, eu não consigo atacando os monges, como é que eu vou destruir? Eu já tinha vencido esse pecado. E daí São Bento pega esse pão e levanta para abençoar. No que ele levanta para abençoar, entra um corvo
que pega esse pão e leva esse pão embora. Daí São Bento, mais uma vez, fez o discernimento. Esse pão estava envenenado. Por isso que nas imagens de São Bento tem um corvo nos pés de São Bento. Na medalha, né? Medalha de São Bento ali. Né? Tem um corvinho ali nos pés dele. Tem várias, né, imagens, com medalha ou sem medalha, mas sempre tem o corvo e o cálice. Né? São duas Agora assim, ó. E o que acontece? Olha só. Mais uma vez, São Bento pensa, bom, se eu sou a causa de tanta inveja, de tanta confusão, não quero que esse homem viva assim. Ele pegou um grupinho de monges e disse, eu vou embora daqui. Silenciosamente, vai embora. E no que São Bento sai para ir embora, de São Gregório, o pároco morre. O pároco morre. Não diz do que morreu, mas morreu. E o monge vem correndo, gritando para Bento, pode voltar que já morreu, aquele infeliz já morreu. E São Bento chora. São Bento chora. Né? São Bento chora. Ou seja, ele não estava feliz com a morte do seu inimigo. Então, esse choro significa duas coisas. Significa que ele tinha compaixão daquela alma. Ele não estava bravo com o padre. E ele chora, talvez decepcionado um pouco com a atitude do monge filho dele. Né? Eu não te ensinei a querer o mal do próximo. De alguma forma, aquele pároco ajudava a santificar o São Bento. Este choro significa na história contada por São Gregório que São Bento alcançou a caridade perfeita. Amar o inimigo. Amar o inimigo. Sim. Então, olha o caminho. Venceu a vanglória, venceu as paixões carnais, né? Se tornou pai de muitos e nessa paternidade espiritual adquiriu o discernimento dos espíritos, o autocontrole diante das ofensas recebidas e logrou a caridade perfeita, amando seus inimigos. É uma história... Eu tô sem palavras aqui, padre. Meu Deus do céu. Esse é São Bento. E esse é o monaquismo. Cara, os monges, eles têm como meta de vida viver isso. Eu quero viver isso. O senhor tá quase lá. Não. Né? Eu sempre digo assim, né? Eu sempre digo assim, a gente não pode... É pecado rezar pela morte dos outros, né? Mas não é pecado rezar para ir pro céu, né? A gente reza para ir pro céu, né? Pode rezar, né? Se não vai pro céu, o problema é dele, né? A gente tá rezando, né? Que maravilha. Ele possa te encontrar, Senhor. Não, mas a vida monástica é isso, meus filhos. É esse caminho que o monge tem que trilhar. E é esse o discernimento da maturidade da vida monástica, né? Nós vamos percebendo que o monge perseverante e fiel, ele vai logrando esse equilíbrio. Ele vai chegando a isso, né? Até ter uma experiência contemplativa mesmo, de viver já absorto em Deus, né? Mergulhado em Deus, né? E então, o que acontece? São Bento está no auge da sua vida espiritual, já é um ancião, já está no auge da sua vida espiritual isso. E ele transforma um templo pagão, né, dedicado a um deus pagão, num mosteiro, num grande mosteiro, né, de Monte Cassino. Era um templo pagão, dedicado ao deus. E Monte Cassino depois vai dar... Foi destruído várias vezes, né? Então, veja bem, quando ele atinge a caridade perfeita, ele é capaz de vencer o demônio. Esse mosteiro, que era um templo pagão que ele transformou no mosteiro, significa o quê? Ele vence o demônio. Então, o que vence o demônio? A caridade perfeita, o amor. Né? Então, quando ele atinge a caridade perfeita, não desejando mal para os seus inimigos, ele transforma um templo pagão na casa de Deus. Ele derrota Satanás, derrota o demônio, derrota Baal e Deus tem uma casa, o mosteiro se torna a casa de Deus. Então o que faz do mosteiro a casa de Deus? A caridade perfeita. Então o objetivo da vida monástica é a caridade perfeita. Porque só dessa forma nós conseguiremos vencer o demônio. Ele não tem poder sobre um coração que vive no amor. Ele não... A prece de um homem que vive da caridade, Deus não resiste a essa prece. Um homem que chega à caridade perfeita, ele alcança tudo do coração de Deus. Né? E ele é capaz de transformar aquilo que era usado para culto de demônios na casa de Deus. Né? Caramba. Né? Muito bom. Que é um itinerário espiritual. O monge ele é chamado a ser casa de Deus, morada do Espírito. Ok?
Então São Bento está no auge. No auge. Você quer perguntar alguma coisa? Não, pode continuar, depois eu falo. Você vai falar da São- trajetória até chegar a essa caridade São perfeita. Bento está no auge da caridade perfeita. Daí ele vai ter um encontro com Santa Escolástica, sua irmã. Olha só. Ele já é um ancião, um homem... Irmã gêmea, né? Irmã gêmea dele, né? Que também é santa, né? E ele vai visitar Santa Escolástica e eles começam uma conversação espiritual. E começa a tardecer e a norma do mosteiro é que nem um monge podia dormir fora do mosteiro. Então São Bento diz, olha, minha irmã, tá muito boa a nossa conversa, mas eu preciso voltar para o mosteiro. Ela disse, fica mais um pouco, tá tão gostoso falar das coisas do céu, das coisas de Deus. Ele disse, não, ele repreende ela. Não, porque isso não está nas normas, né? Então veja bem, ele está no auge da sua vida espiritual. E Santa Escolástica diz a história que ela se debruça sobre os braços e ora a Deus. E nisso cai uma chuva tão forte, tão forte que São Bento não consegue sair daquele lugar. E eles passam toda a noite em conversação espiritual. Então, São Bento, que logrou o auge da sua vida de discernimento, venceu o demônio, está no auge da caridade perfeita, ele é derrotado pelo amor de Escolástica. Então, mais venceu quem amou. Então, ele volta a estaca zero no fim da sua vida, porque ele foi derrotado. Ele perdeu. Ela foi mais santa que ele. O que significa isso? A vida em Deus, ela é uma espiral. Ela não termina nunca. E aquele que se sente pronto já começa a perder tudo. Aquele que se fundamenta na lei e não na caridade, ele começa a perder tudo. Por que ele queria voltar para o mosteiro? Porque essa era a lei. E ela ganhou na caridade. Então, a caridade que está por cima da lei. Né? A caridade que é a plenitude da lei. São Bento esqueceu isso no fim da sua carreira. Ele ia ter uma carreira espiritual brilhante se não fosse esse episódio. Mas é interessante, né? Porque assim, é uma coisa até pensando, né? É o que quando o Cristo ele fala, né? Quando as pessoas vão falar sobre a lei do sábado, né? Ele fala assim, mas espera aí. A lei, o homem foi feito para a lei ou a lei foi feita para o homem? Porque é um pouco disso, né? Então assim, ali ele queria ficar apegado à lei e talvez ele aprendeu isso, né? Tipo assim, calma, mas a lei, ela tem um mandato, algo maior do que a própria lei escrita, né? Que é a caridade. Muito bom. Então, eu gostaria de... Até aqui, porque senão a gente vai se alongar muito. Nossa, tem muito mais? Tem muito mais, tem muita coisa. Mas eu gostaria de deixar essa mensagem. A vida de São Bento é a vida monástica. Bonito. É isso que a gente tem que entender. Perfeito. E que bom que se todos nós, e todos aqueles que estão escutando, e todos aqueles que estão participando, e que são devotos de São Bento, entendessem que a devoção a São Bento é muito mais do que rezar uma oração exorcística de uma medalha para expulsar um demônio. A única forma que você tem de expulsar os demônios da tua vida é chegar à caridade perfeita. E São Bento mostra um caminho. Perfeito. Um caminho. Esse Padre, caminho nós comentamos aqui. Então, para resumir, essa escadinha começa vencendo a vanglória, vence a vanglória, supera as paixões carnais, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Com isso, você alcança a paternidade ou a maternidade espiritual, se é o caso das mulheres, né? Certo. Você se torna mãe espiritual de muitos, né? Você comunica essa graça, né? E você começa a desenvolver dons sobrenaturais. Quando você tem esse autocontrole, você começa a ter o discernimento dos espíritos, que é muito necessário para a vida em Deus, e você começa a pacificar-se, logra a paz, né? Diante das situações adversas. Com isso, você deixa de odiar os teus inimigos, você vive numa dinâmica de perdão e caridade, que é o amor perfeito, e com isso você se torna, de fato, uma habitação de Deus e você vence o demônio. Então, essa escadinha para santidade. Essa é a escada para a santidade proposta com a vida de São Bento. Excelente. Que isso, padre. O padre, São Bento não era padre. Nunca foi padre. E como que era exorcista? Pois é, né? Lembrem que a questão do
dos ministros ordenados, né? Dos ministros ordenados, antigamente também era por santidade de vida, né? Santo Agostinho, por exemplo, ele foi nomeado, né? Sacerdote, depois bispo, né? Por causa da sua conversão, da sua santidade de vida. Então, no tempo de São Bento, não tinha essa organização como tem hoje a igreja, né? Então, era isso. Os santos tinham poder sobre os demônios. Eles realizavam aquilo que os apóstolos realizavam, né? Então, se você quer, né? Porque tem muita gente que tem vontade de bater no demônio, né? Então, seja santo. Seja santo. Você vai Primeiro bater bastante passo. nele. O Seja passo santo. básico é esse. Seja santo. E como surgiu a cruz de São Bento? A medalha de São Bento, ela foi cunhada depois, né, dentro de uma tradição monástica. Isso não foi feito por São Bento. Foi dentro da tradição monástica, depois, bem depois, os monges fizeram, né, a medalha de São Bento. Né? A oração especificamente não se sabe Não se se foi sabe, especificamente São Bento ou se foi... Eu desconheço essa informação. Né? Nos meus estudos eu não me lembro de ter uma informação específica sobre isso. Fala aí. Mas a medalha de São Bento, ela é uma exaltação da cruz. Para fazer a oração em latim? Ela é uma exaltação da cruz, né? Dá pra fazer oração em latim. Vamos fazer em português? Porque Não, daí as tá, pessoas... depois Né? você faz. Não, mas ele... A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu próprio veneno, assim seja. Amém. Então, esta medalha de São Bento está com as iniciais desse exorcismo que eu acabei de rezar para vocês, em latim, né? Em latim. E é um sacramental junto com a medalha milagrosa e com o escapulário do Carmo, que não carece nem de bênção. Ao ser confeccionado, ele já tem a bênção embutida, vamos dizer assim, neles, né? Mas é bom a gente pedir para abençoar, mas já está. Se você compra uma medalha de São Bento, essa oração exorcística, ela já Ô padre, te acompanha. uma pergunta acho que está no coração de muitos aí. Tá bom, eu, o João, o Paulo aqui, a gente não é monge. Uhum. Esse caminho de santidade de São Bento, a gente consegue Claro. seguir nossa vida, nosso ordinário e ser santo também? Claro que sim. Claro que sim. Eu sempre digo assim, é o caminho de todo cristão. Você precisa amar a cruz, né? Você precisa escutar a Deus e ter um pai espiritual, né? Você precisa ser um sinal do amor de Deus onde quer que você passe. Então, houve um homem de vida venerável, que nós começamos esse podcast falando sobre isso, ele se encaixa perfeitamente na vida de qualquer cristão. Agora, a vida monástica não é uma proposta de vida evangélica? Não é uma proposta de vida do próprio batismo, renunciar a Satanás e ter a Cristo como único Senhor da vida? Então, esse itinerário de Bento é para todo mundo. Tem muitos leigos que vivem a regra de São Bento. Tem muitos leigos que chamam oblação beneditina, né? Que são oblatos, né? Que eles vivem a espiritualidade beneditina dentro da sua vida, dentro das suas particularidades, dentro do seu estado de vida, casado, enfim. Os oblatos, eles começaram ali também perto de quando foi fundados os mosteiros, ou não, você sabe? A oblação beneditina, ela é algo mais recente. Ela é algo mais recente. Mas dentro da regra de São Bento tem um capítulo que fala sobre os meninos que eram entregues para serem educados nos mosteiros, né? Então, no tempo de São Bento, os pais não tinham colégio, não tinha universidade. Então, os mosteiros foram os primeiros colégios, as primeiras universidades foram as hospedarias dos mosteiros. Né? Os primeiros hospitais foram as hospedarias do mosteiro, que os peregrinos passavam feridos ali, os monges cuidavam com ervas, com medicina caseira, cuidavam das feridas desses peregrinos. Então, os primeiros hospitais foram as hospedarias, as primeiras universidades, os primeiros colégios foram as hospedarias dos mosteiros. Então, com certeza, muitos desses meninos eram dados para ser monges, mas muitos deles eram dados para serem educados. Então, eles voltavam para a sociedade com a formação que recebiam do mosteiro. Então, entre os oblatos, só tem aquele compromisso de viver a espiritualidade de Bento, a regra de São Bento adaptada à vida laical, né? Mas eu acredito que desde os primórdios do monaquismo, isso é eu que estou dizendo, dentro dos primórdios do monaquismo, esses meninos que eram educados no mosteiro também têm aí uma raiz
que essa espiritualidade, porque na verdade os monges sempre foram leigos, né? Leigos consagrados, né? Era uma proposta de vida para todos, né? No início do cristianismo era a vida monástica, não tinha outro caminho, né? E foi, inclusive, isso, né, a vida monástica, que salvou a Europa, né? Assim, Não. assim, com a certeza. religião. Por isso que é interessante, né? Sempre quando fala de São Bento, eu penso já na primeira questão dele, que ele é o patrono da Europa. E é o patrono de toda a Europa, porque ele realmente... Mas por quê? Porque os filhos de Bento, os monges formados por Bento, civilizaram a Europa. Sim. Lembrem que os europeus eram godos, visigodos, bárbaros, né? Era aquela gentinha, né? Era os punk da galera, né? Sim, sim. E eles foram civilizados. A regra de São Bento, ela educou muitas civilizações, né? Muitas pessoas. E até hoje segue educando. Eu brinco com os monges lá em casa, ainda tem alguns bárbaros por aqui, né? Que precisam ser forjados. Então, a fleuma inglesa, essa coisa da educação, dos modos, é tudo aprendido em regra de São Bento, né? Então, imagina, os bárbaros pegavam uma coxa de frango aqui, comiam com a mão, foram aprendendo, foram sendo civilizados. Como os atalheres. Né? Depois os monges cistercienses, que também vivem a regra de São Bento, fizeram toda uma revolução no campo agrícola, né? Toda a parte de irrigação, de secar os charcos para fazer plantações, água encanada, a primeira história de água encanada, né, daquela época se dava no mosteiro cisterciense, que eles desviavam o leito do rio e passavam na cozinha e no banheiro dos monges. Então, tinha água encanada, né? Tem um livro que chama Como a Igreja Construiu a Sociedade Ocidental. De Sênior. Não Sênior. Ele tem uma parte interessante que ele fala sobre uma questão que em alguns mosteiros como eles tinham que fazer eles faziam todos os materiais, eles conseguiam fazer a parte de metalurgia com uma eficiência muito parecida com o ferro, né? O tanto que eles conseguiam extrair o minério de ferro, parecido com as atuais que a gente tem com toda a tecnologia. De tanta dedicação que existia. Lembre sempre que a vida monástica ela tinha uma motivação muito clara. Tudo tinha que ser feito com excelência, porque tudo era para a glória de Deus. Isso até hoje nos mosteiros. O monge ele não lava a louça de qualquer forma, ele não arruma a cama de qualquer forma, ele não limpa a casa de qualquer forma. Isso vem uma questão do... a liturgia, a pompa da liturgia, as toalhas do altar, a perfeição em tudo aquilo, no canto gregoriano. Isso não é para a glória do homem, isso é para a glória de Deus. Então, por causa disso, faziam com muita excelência. Então, não simplesmente trabalhavam para ganhar dinheiro, mas trabalhavam com excelência, porque tudo era objeto sagrado do altar. E aí vem a questão do ditado, né? Aliás, aquele resumo, né? Que é o ora et labora. Sim, reza e trabalha. Reza e trabalha. Então, tudo que foi feito, Deus, né? Tudo que foi feito em mosteiro foi feito com excelência, porque foi feito para a glória de Deus. Então, por isso que você vê, nossa, como eles faziam perfeito, como faziam bonito. A própria liturgia monástica, ela é muito bela, ela é muito sóbria, né? Ela dá uma centralidade muito grande a Deus, né? E o canto gregoriano, né? É uma riqueza que quem puder participar de uma missa com todo dentro de um mosteiro vai sentir isso, né? Essa primazia de Deus, né? Para Deus sempre o melhor. Porque muita gente confunde isso com vaidade, não? Aqueles monges são exibidos, né? Eles gostam de tudo mas é muito bonito. Tive a graça de poder ir lá na missa no mosteiro. Realmente é incrível, padre. Para você rezar, parece que você está no céu realmente ali. Para você rezar, para você se concentrar. Eu não me concentrei em um minuto. Parece que te ajuda a rezar, a concentrar. Sim, o ambiente todo é pensado. Favorece demais. Tudo é pensado para levar o monge, o homem que ali passa, à comunhão com Deus. O mosteiro é isso. Né? É o seu chamado. É um caminho. É um caminho. Se tiver algum jovem interessado em dar glória a Deus, seja muito bem-vindo. A vida monástica é um caminho excelente para isso. Inclusive, no outro podcast, muita gente foi atrás do senhor, né? Teve muito, mas muito casal com problema, né? Porque a gente falou muito sobre o matrimônio, né? Foi atrás. A conversa foi direcionada para isso. Não, mas desse eu acho que vão ter vocações aí. Não, mas eu fico muito feliz se a gente conseguiu ajudar os casais com aquilo que foi dito. Não, mas eu acho que é como eu falei no começo, né? Assim, essa vida
todo ensinamento de uma outra vocação, você pode olhar ele e ver a grandeza. Porque assim, poxa, como Deus ele é bondoso para cada um de nós, né? Que assim, a minha vida hoje é dentro do matrimônio. Então assim, o meu chamado de santidade é ali. Mas não me impede de olhar a vida do Senhor e falar assim, quantas coisas belas e grandes ele tem ali, de características nessa vida, e eu vou colocar dentro. Eu vou colocar dentro isso aqui, poxa, por que não rezar com a minha família? Claro. Todos os dias unidos, assim como os irmãos eles rezam todos os dias juntos. Vou fazer isso com a minha família. Por que não colocar uma leitura? A disciplina monástica, fazer disciplina, as coisas de uma maneira disciplinada, né? Eu não sei se vocês fazem isso na hora do que vocês estão comendo, né? Quer ler alguma coisa, fazer a leitura. Então, assim, por que não colocar uma leitura na hora que meus filhos estiverem, ensinar meus filhos a ler? Então, assim, todas essas coisas elas são muito grandes, né? Nós temos que nos alegrar com as belezas de Deus. E toda vocação tem um traço de Deus, né? Tem uma característica muito particular. O matrimônio, qualquer vocação. Mas o que eu sempre enfatizo é isso. Busque o teu lugar. Não pense que você nasceu para casar, procriar e morrer. Pense um pouco mais além. Porque Deus chama também, continua chamando onde Deus te quer. Nós temos hoje 20 vocacionados em contato que querem fazer a experiência da vida monástica. Que maravilha. Né? E isso é uma grande graça de Deus. Porque os jovens de hoje eles têm que ser convidados a pensar na vida consagrada. Né? Não desmerecendo o matrimônio de forma nenhuma, mas precisa pensar nisso. Por que não? Porque, inclusive, o jovem que pensa na vida consagrada, que tem essa preocupação de fazer a vontade de Deus, se não for a vocação consagrada, ele vai ser um bom pai de família. Ele vai ser um bom esposo. Ele vai ser... Porque quem busca a glória de Deus só pode fazer coisas boas na vida, independente do caminho que está. Mas é muito importante isso. Será que Deus não chama muitos dos que estão escutando esse podcast, né? Será que Deus não chama você para uma vida excelente no amor? Que maravilha, né? Deus olhar para você, te separar do meio do povo, para ficar junto do coração dele, viver só para ele, e ele não quer partilhar você com ninguém. Essa é a vocação monástica. Né? Agora, a santidade ela pode ser vivida em qualquer estado de vida, no matrimônio, né? Em outras comunidades religiosas, com outros carismas. Busque o seu, reze a Deus, peça ao Espírito Santo. Né? Porque se você não encontrar o seu caminho, a sua vida não vai valer a pena. Muito bom. Ó, padre, eu conheci um pouco de São Bento, mas aqui... Eu realmente acho que me apaixonei por São Bento aqui, agora, minha história agora foi... eu aprendi sobre São Bento. Agora a gente mas ainda aprendeu. tinha, mas sei lá, acho que a gente pode tem a voltar parte para falar 2, sobre né? outros aspectos. Né, Paulo? A parte 2 sobre São Bento, assim, 2, é incrível. Foi muito bom mesmo. O senhor está quase lá, quase santo já. Não, estou bem longe disso. Teve um dia, João, que eu estava em casa, daí eu falei com a Milene que eu estava precisando confessar e fazer direção. Não deu meia hora, o padre apareceu lá em casa. Se não for santidade, eu não sei o que é. Não é santidade, é o padre delivery. Mas, padre, a gente agradece pela sua vocação, assim, sem sombra de dúvidas, o quanto que essa vocação que é bem vivida, ela mostra pra gente que nós também podemos viver a nossa própria vocação de uma maneira plena. E assim, poxa, ver o senhor falando de São Bento, assim, realmente... Sim. Eu fiquei impactado, não tem outra palavra, de falar Mexeu. Assim, poxa, como que... Quanta sabedoria, quantos detalhes, sabe, assim, dessas questões pequenas, assim. A primeira frase levou... a primeira frase ali, houve, né? Houve um homem de vida venerável. De vida venerável. O senhor conseguiu mostrar tanto pra gente, e às vezes a gente deixa de... A gente tem muita informação, mas a gente não tem se aprofundado tanto. E se aprofundar na vida de um santo, se aprofundar na vida, né, na história da igreja, isso vai transformando a gente. E esse que é o nosso chamado, não é para ficar, é o que o Cristo fala, para sair das margens e para águas profundas. Né? Não, e João, e ter devoção a um santo é imitar o caminho desse santo. Então, por isso que é importante essa partilha, né? Vocês entenderem o caminho de Bento,
é para que a devoção a São Bento que você já tem, ela seja mais fundamentada, ela cresça mais. Porque eu acredito que a verdadeira devoção te leva a imitar aquele que você admira. Né? A verdadeira devoção à Virgem Maria, a verdadeira devoção a São Francisco, a verdadeira devoção a São Bento. Precisa te tocar em algum aspecto para te levar a trilhar o mesmo caminho. Né? Maravilha. Porque são caminhos para Deus, né? Sim. E uma alegria partilhar com vocês. Padre, muito obrigado. Que Deus abençoe muito o senhor. Amém. E o senhor puder fazer uma oração para a gente poder encerrar, uma benção? Então vamos fazer uma oração pedindo a intercessão de São Bento. Eu te convido, você que está acompanhando, fecha os teus olhos. E você pode, dentro da novena de São Bento que nós estamos realizando, né? Estamos fazendo lá no mosteiro, rezando com as pessoas. Mas nós aqui também podemos colocar a nossa intenção. Qual a intenção que você quer pedir por intercessão de São Bento? A Deus. Coloque a tua intenção. Deus, cuja palavra tudo abençoa e santifica, nós te suplicamos por intercessão de São Bento, que acolha as nossas preces, que acolha as necessidades e intenções de todos aqueles que estão escutando esse podcast e conceda, por intercessão de São Bento, as graças que são mais necessárias para a salvação das almas, sobretudo a graça da conversão, a graça do amor perfeito, a graça da santidade. E concede a todos nós e a todos aqueles que nos escutam a proteção contra todos os dardos inflamados do maligno, hoje e sempre. Nós te pedimos por intercessão de São Bento, que sejamos todos guardados, protegidos, guiados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. São Bento, Rogai por nós. muito obrigado, gente. A gente que agradece, Padre. E vai voltar assim, outras certeza. vezes, muitas Deus vezes, quiser. né? Muitas vezes. Se Muitas Deus coisas. quiser. Obrigado. Maravilha. Obrigado. A gente agradece a você por ter participado. Tenho certeza que você gostou muito, né? E antes também a gente quer agradecer também a Blue, né, João? E tem que agradecer ao nosso patrocinador aí que tem nos ajudado, nosso apoiador, que é a Blua. Então, se você estiver precisando de uma consulta, pode agendar ali na Blua, você vai ser muito bem atendido. Tem profissionais excelentes de várias áreas. E também, né, um convite a cada um, se você puder nos ajudar, se tiver uma empresa, ou se for alguma pessoa, né, particular que quiser ajudar esse projeto, que é o Projeto Oratório, para a gente poder chegar em mais pessoas e a gente poder também evangelizar cada vez mais. Porque assim como a gente falou um pouquinho aqui da história de São Bento, a gente quer levar, na verdade, um pouquinho mais de Deus, fazer um apostolado. Então, caso você queira, entre em contato com a gente, que vai ser de grande valia aí para a gente poder levar essa palavra de Isso Deus. aí. E se você foi tocado hoje, talvez, já sou casado, não posso ser monge, mas ajuda o mosteiro, né? Você vive de doação, né, Padre? Como Sim, que faz para toda- ajudar o mosteiro, então? Podia- Não, Isso é toda bom. ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Depois, Mateus pode colocar A gente pode os colocar nossos no- contatos e isso. Pode colocar os nossos contatos. Se tem algum jovem também desejoso de fazer um discernimento vocacional, entre em contato conosco. Nós acolhemos vocacionados até 40 anos. Então, para fazer discernimento vocacional. Então, entre em contato, a gente vai estar ajudando você. Né? Agora, toda ajuda é bem-vinda. Né? Toda ajuda é bem-vinda para ajudar na casa de Deus. Obrigado, Deus abençoe. Maravilha. Então, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, ative as notificações. E eu tenho certeza que, de alguma forma, São Bento tocou o seu coração. Então, compartilhe esse vídeo para que também possa tocar o coração de outras pessoas. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio.